Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus adentre os nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai passar os recadinhos da noite. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente gosta sempre de lembrar os trabalhos da casa, né? A gente tem essa reunião que acontece hoje de Evangelho e Passe todas as quintas-feiras, às 20 horas, todos os sábados, às 19h30, e agora, de um tempo para cá, tem acontecido também aos domingos, às 10 da manhã. Né? Então, aumentou esse horário, e é muito bacana que, se a gente perde durante a semana, a gente tem a oportunidade de vir no domingo de manhã. Né? Nós temos aqui na casa também o Clube do Livro, tá? Para participar desse Clube do Livro, é só procurar um trabalhador da casa, deixar o nome e paga uma taxinha de R$ 25,00 por mês. Tá? Lembrando que no mês do aniversário não precisa pagar, o livro é de graça. E todos os meses a gente recebe uma obra nova. Tá? E dificilmente você vai encontrar esse livro por menos de R$ 25,00. Né? São obras de excelente qualidade, todas elas espíritas. Né? Esse mês de outubro acabou de chegar, olha, esse livro, Lembranças que o Tempo Não Apaga. A autora é Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito de Antônio Carlos. Tá? A doutrina espírita, ela nos cobra muito estudo. Né? Todo mundo que começa a frequentar um centro espírita, depois rapidinho começa a procurar por estudo. E essas obras é uma boa porta de entrada. Né? Porque quando a gente vai estudar realmente os livros doutrinários, precisa de um pouco mais de foco, de atenção, é estudo mesmo. Então, é uma boa porta de entrada, e participar do Clube do Livro, a gente vai ter acesso a essas obras com um preço bem mais em conta. Tá bem? Nós temos o bazar aqui na casa, que acontece no segundo sábado de cada mês. Então, no próximo sábado, sem ser esse o próximo, dia 14, vai estar acontecendo o bazar. Tá? Ele acontece de meio-dia às 15 horas, nesse sábado, onde é comercializado com preço simbólico as doações que a casa recebe, né? De roupas, calçados, bolsas, bijuterias, utilidades domésticas. Então, todo mundo que tiver algum tipo de material assim e quiser doar para casa, é muito bem-vindo, tá? Porque toda a renda da venda desses produtos é revertido em cestas básicas para as famílias assistidas aqui da casa. Tá? E teve um mês aí que eu precisei ajudar a Cris, que faz a entrega dessas cestas, e aí eu pude ver a dimensão desse trabalho, porque são realmente muitas famílias. Eu passei o sábado carregando cesta básica e entregando. Tá? E todo mundo que faz doação para casa está ajudando nesse trabalho. Tá bem? Então, a gente agradece muito. E ajuda também aquelas pessoas que, de repente, precisa comprar uma roupa, um calçado, e não tem acesso, né? Não consegue comprar nas lojas e vai ter aqui por um preço realmente simbólico. Tá? Nós temos aqui também o autor do mês. Todo mês a gente elenca um autor, e esse mês é o Richard Simonetti. Né? Para quem nunca ouviu falar, ele é um paulista de Bauru, contemporâneo nosso, desencarnou há apenas 5 anos. Foi um grande autor espírita, palestrante, filantropo. E o Richard também contribuiu muito com a divulgação da doutrina espírita, porque ele, além dos livros, teve 40 livros publicados, ele escrevia para vários jornais e revistas. Né? Então, foi um grande contribuidor aí para a doutrina espírita ficar mais conhecida. E aqui na casa a gente tem vários dos livros dele, tanto na livraria para ser vendido, para quem quiser adquirir, como na biblioteca para emprestar. Quem quiser levar para casa, é só chegar ali na biblioteca, procurar o trabalhador que estiver lá, e pode ficar à vontade para levar os livros, tá bem? A gente tem aqui também, gente, essa caixinha de preces. Essa caixinha substituiu aquele caderninho que a gente tinha. Né? Então, tem os papeizinhos ali, caneta. Tem alguém que está precisando de prece, alguém que você sabe que está precisando de uma força ali espiritual, deixa o nomezinho ali na caixinha. Só o fato de você estar escrevendo o nome da pessoa, você já obrigatoriamente pensa nela, e a espiritualidade já começa a ajudar a partir dali. Ok? Então, uma boa noite a todos. Vou passar para o Fernando, que vai fazer o estudo da noite.
Elevemos o nosso pensamento a Deus, primeiramente, nosso Pai de amor e bondade. Que Ele nos abençoe e nos ilumine nessa noite de hoje. A Jesus, nosso Mestre, rogando que nos fortaleça, nos conceda sua suave paz para essa noite no nosso encontro, e aos benfeitores espirituais que se encontram aqui no recinto, possam também nos proporcionar essa paz do Mestre, nos fortalecendo, nos acalmando a todos, nos preparando no Evangelho, na palestra, para logo mais receber o passe da noite e a água magnetizada como complemento dos tratamentos espíritas. Possamos estar aqui reunidos sob a proteção de Jesus, do dirigente espiritual da casa, Jerônimo Mendonça. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade. Mas ligado ao corpo, que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Esse é o primeiro parágrafo do item 25 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Melancolia, que é o tema do Evangelho dessa noite de hoje. Nós vamos fazer aí em 3 partes. A primeira parte falando um pouco da história da melancolia, do período da melancolia ao longo da história. Depois, uma segunda parte, trazer aí apontamentos de Richard Simonetti, em seu livro Uma Razão para Viver, no capítulo Variações de Humor. Richard Simonetti, que aliás é o homenageado aqui do mês, já desencarnado, foi um grande trabalhador da doutrina espírita. E uma terceira parte aí, trazendo sugestões ou reflexões de como que nós podemos lidar com a melancolia. Melancolia sendo essa tristeza, diferente da depressão, embora em alguns momentos nós vamos falar um pouco da depressão também, mas diferente porque a melancolia ela é um transtorno passageiro, natural, temporário. Claro que ela pode se transformar numa depressão, mas a diferença é que a depressão é um transtorno depressivo, que é mais grave. Então, a melancolia, ao longo da história, ela esteve presente em muitos momentos. Teve também aí na Bíblia, vários exemplos na própria Bíblia, no livro de Jó, entre outros, trazendo exemplos de melancolia. Na Grécia Antiga, os deuses, achava que eram os deuses, né, sendo eles politeístas, achavam que era castigo dos deuses para os delitos dos povos, das pessoas. Então, acreditava-se que essa melancolia, essa tristeza era um castigo dos deuses. No século IV a.C., o Hipócrates também fez referências várias sobre a melancolia. E no século II a.C., Galeno, ele trouxe aí como um desequilíbrio dos 4 humores. Isso daí no século II a.C. 4 humores: o sangue, a bilis amarela, a bilis negra e o fleuma.
O Aristóteles também fez referências dizendo que Sócrates e Platão sofriam de melancolia, entre outros artistas, soldados, combatentes também tinham momentos de melancolia. E acreditavam-se muitos que era característica dos intelectuais, esse estado melancólico. No século IV, a Igreja ela fez referências aí sobre a melancolia, e para ela era um pecado, uma falta de valor moral. E também, depois, ela classificou como um pecado grave, porque tornava os religiosos preguiçosos e amedrontados. Então, a Igreja classificava como um pecado grave a melancolia. Depois, com várias lendas também aí dentro até mesmo da própria Igreja Católica, vinculando aí a bilis negra, que a gente vê aí como se fosse um efeito, confundindo causa com efeito. Mas pelo ato, na Igreja, pelo ato impensado de Adão ter comido a maçã no paraíso. Então, a Igreja trazia esses comentários aí, falando da melancolia, e só Adão, a Eva não. E aí, imputando a responsabilidade no homem, em Adão. A história da medicina também no século X, ela traz aí um médico árabe também que admitia aí a bilis negra. E no Renascimento, período do Renascimento, ele vai do início do século XV ao final do século XVI. E aí no Renascimento eles já classificavam como uma insanidade mental, com diferentes propostas aí terapêuticas para tratar essa melancolia, essa tristeza. No ano de 1580, a melancolia tornou-se popular na literatura com características melhor definidas. No século XVII, a teoria de Galeno já fica superada. Então, com o avançar aí do tempo, essa teoria do Galeno dos 4 humores, bilis amarela, negra, o sangue, bilis amarela, negra e o fleuma, vai ficando superado. Já pela natureza química e mecânica do próprio cérebro. O Harvey, que descobre a circulação sanguínea, ele traz novos conceitos. Então, já veja que a ciência vai avançando, vai evoluindo, e os conceitos vão também se modificando, graças a Deus. Então, poderia ser uma deficiência circulatória, segundo ele, embora ele ainda aceita a teoria do Galeno. E olha as terapias que existiam nesse século XVII. Sangrias, purgantes, vomitórios. Para quê? Para limpar o corpo desses humores. Olha o absurdo, fazer sangria, tirar sangue do corpo, tomar purgante, vomitar, para tirar aí esses humores negros, nefastos, que eles consideravam. Por isso, consideravam aí equivocadamente, claro, que a causa da melancolia estaria nisso daí. Outros também falando aí como a hipocondria, esses que têm mania de doença, os hipocondríacos, relatando que seria aí a causa da melancolia. Perturbação mental depois foram classificando aí como perturbação mental. A melancolia, ela alcançou muitos homens e mulheres notáveis, muitos foram vítimas. A melancolia, ela pode se agravar, se transformando aí num quadro de depressão. Então, muitos foram aí vítimas da melancolia, não superaram, levando aí a perturbações e até mesmo a suicídios hediondos. Muitos casos aí chegaram até o suicídio. Muitos poetas, muitos escritores, muitos artistas famosos, religiosos, cientistas famosos, ninguém está ileso. Todo mundo pode cair num momento de melancolia e, se não tratar, pode se aprofundar, se agravar muito. E muitos achavam aí, olha, pasme, que era
consequência da genialidade. Eu lembro que na época que eu estudava, a gente estuda sempre, né? Mas na época de adolescente, já faz um tempinho bom, às vezes alguns colegas falavam, né, nossa, fulano ele sabe tanto que é até louco. Desde quando, né, que conhecimento, intelectualidade e sabedoria é loucura, né? Então, louco é quem estava falando isso. Ou a pessoa era louca no outro aspecto, não pelo conhecimento e por muito estudar, né? Se falar isso para os jovens hoje, eles falam, não vou estudar não, porque senão vou ficar louco. Então, a depressão ela é classificada como uma perturbação do humor. Falando agora um pouco da depressão, né? Porque a melancolia pode chegar a um quadro de depressão. Se não tratada, ela pode se aprofundar. Aí ela é uma perturbação do humor, um mal-estar que pode se prolongar por tempo indefinido. O Emil Kraepelin, que foi um psiquiatra alemão, ele foi quem deu as melhores definições sobre a depressão. Já para o Freud, né, o psicanalista austríaco, ele achava que era o luto que era responsável aí pela melancolia, essa tristeza pela perda de um ente querido, de um familiar querido, então era responsável pela melancolia. Mas e os casos em que não tem a perda e a pessoa entra em melancolia? Então iria contrariar essa tese do Freud. E tantos outros pesquisadores também, né, no caso da depressão endógena, que é originada pela disfunção orgânica ou, né, de natureza biológica, como consequência aí dos fatores psicossociais, socioeconômicos e devido aos seus nefastos efeitos que acaba refletindo no emocional. Então, a depressão ela é muito angustiante, né, para a pessoa, né, pelos danos, pelas dores, pela taquicardia, tantos sintomas que a depressão causa, problemas gástricos, né, sentimento de inutilidade, um vazio existencial que o depressivo sente. Desespero, em alguns casos, isolamento, né, ausência de esperança. Essa proposta da doutrina espírita é o contrário, né? Ela nos traz esperança, que nós tenhamos confiança, porque o progresso é inevitável. Ninguém pode deter o progresso. Ele é uma lei que todos nós estamos sujeitos, então isso daí nos desperta a esperança, mas o depressivo ele vai perdendo a esperança. Tem a sensação de estar sem energias cada vez mais, né? Se esgotando as suas forças. E Jesus, meus amigos, ele teve melancolia. Ele teve um momento muito grave em sua vida de melancolia, essa tristeza profunda. Inclusive está relatado no capítulo 27 do livro Boa Nova, por Humberto de Campos, que é aquele momento em que ele estava no Horto das Oliveiras. E ele estava pronto, né, para ser capturado ali pelos soldados, ser entregue. E aí ele vai até o Monte das Oliveiras, até o Horto das Oliveiras, junto com o Simão Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é o João e o Tiago. Os três vão com ele e ele estava orando. E o que ele solicita para os discípulos? Orem comigo, a hora é grave. Minha alma está de uma tristeza de morte, ele falou. Por que será que ele teve aquela tristeza, né? Sendo Jesus um ser tão elevado? Será que era medo? Acreditamos que não seja medo. Será que ele estava com essa tristeza por causa dos discípulos, que ele conhecia muito bem? Acreditamos que é por causa da humanidade, que ainda estava muito longe de entender os seus ensinamentos, até mesmo os discípulos, porque dormiram, não conseguiram. Ele falou, vocês não conseguem orar 1 minuto comigo? Chamou a atenção deles, nessa hora grave, nesse momento. E ele disse que um anjo tinha vindo falar com ele naquele instante, que o momento estava muito próximo. Eles adormeceram, de novo.
De novo, João, um apóstolo que mais amava Jesus, dormiu de novo. Jesus acordou eles de novo. Falou, de novo? Pegaram no sono de novo? Eles não conseguem mesmo, hein? O sono estava muito pesado e eles não conseguiram ficar acordados e orar com Jesus. E aí, naquele momento, chegaram os soldados e Judas na frente, né, que deu um beijo no rosto de Jesus e o entregou. Se Jesus sentiu melancolia, que dirá de nós? Será que nós não vamos ter melancolia, momentos de tristeza? Muitas vezes. Já tivemos e teremos por vezes. Outras vezes. E na segunda parte, já entrando, agora que nós falamos um pouco aí da melancolia ao longo da história, gostaria de trazer aqui a fala apontamentos do Richard Simonetti, em seu livro Uma Razão para Viver. Esse livro é um livro muito bom. Aliás, o Simonetti usava muito linguagem clara, né, nos textos dele. E ele traz aqui no capítulo variações de humor. Então, relata o Simonetti que ele ouvia muito no centro espírita pessoas dizendo, eu não sei, eu estava tão bem, animado, com saúde, em paz, e do nada, uma tristeza inexplicável. Caí na fossa, é o termo que ele usa. Esse termo é um pouco antigo, né? Talvez alguns jovens aqui não conheçam, né? Cair na fossa. Esse é um momento de tristeza, né? Principalmente quando briga com o namorado, perde o namorado ou a namorada, cair na fossa. Então, narra o Simonetti, né? E muitos relatos desse tipo no centro espírita, principalmente nos atendimentos fraternos. E relata ele, né? Continua dizendo que certa vez ele estava no hospital e foram lá dar atendimento a um jovem que tentara suicídio. E conversando com o jovem tentou suicídio ingerindo substância tóxica. E foi socorrido a tempo, né, graças a Deus, mas amargava ali uma recuperação muito dolorosa. E aí Simonetti perguntou para ele, desilusões sentimentais? Qual que foi a causa, né, investigando ali a causa da tentativa aí de se matar? Desilusões sentimentais? Não, eu não tenho namorada. Aí ele falou, problemas familiares? De forma alguma. Eu me dou muito bem com os meus pais e com os meus irmãos. Perdeu o emprego? Eu trabalho há bastante tempo na mesma empresa e o patrão parece que está contente comigo. Ele falou, mas então qual o problema? Qual a causa dessa tentativa de suicídio? Aí ele falou, né, é que eu estava entediado de viver e entrei num estado de tristeza e aí achei que seria melhor morrer. Olha só que perigo, né? E aí, já se sentiu assim anteriormente? Sim, de vez em quando. E quantos nós vemos aí, principalmente jovens, que passam por sensação igual? Às vezes a gente vai conversar, eles falam isso. Isso é um tédio, uma tristeza que tomou conta, mas você sabe a causa? Não sei. Simonetti diz que em psicologia esse paciente poderia ser chamado de ciclotímico, que é essa variação de humor. Ciclotímico, né? Sujeito a variações internas de humor, alegria, tristeza, esses altos e baixos aí, euforia, depois angústia, serenidade, depois tensão, ansiedade, vai oscilando, né? Ciclotímico, aflições, depois alivia, disposição, temores. Hoje está bem, amanhã com temores e às vezes não acha causa. Uma causa plausível aí. E os períodos negativos podem prolongar, né? Se instalando até mesmo uma depressão, se não for tratada, não for cuidada, pode se agravar. Então, o que nós fizemos no passado, falando aqui um pouco de causa e efeito, Simonetti fala disso também, não há efeito sem causa. Então, o que nós fizemos no passado, embora nós não lembramos, está refletindo no nosso íntimo, na nossa psique. E isso,
muitas vezes nós sofremos as consequências sem saber, sem entender o porquê. Se nós não aceitamos essa causa e efeito, nós estaríamos colocando em dúvida a justiça de Deus. O que pesa sobre os nossos ombros, diz o Simonetti, favorecendo esses estados depressivos, é a carga dos desvios cometidos no passado. É isso que nos pesa. Mas eu não lembro. Não lembro, mas o nosso espírito, ele percebe, está isso dentro de nós. E o que nós fizemos está gravado em nossa consciência, embora nós não conseguimos lembrar nitidamente, e ressumam muitas vezes, surgem lá do nosso inconsciente, e aí nós sofremos. Precisamos trabalhar isso também. Aí o trabalho dos terapeutas, a carga dos desvios cometidos, das tendências inferiores, mas também dos vícios cultivados, do mal praticado. Pessoas que, pressionadas por esse peso, mergulham numa angústia profunda. E alguns parecem ter prazer nesse sofrimento. Isso que é pior, isso que é perigoso. Começa a sentir prazer, um certo masoquismo, de sentir uma certa volúpia, um certo prazer nesse sentimento aí. De certa forma, todos nós somos ciclotímicos, Todos nós, de certa forma, temos essa variação de humor, principalmente no planeta que nós vivemos, no nível em que nós nos encontramos. Estamos, às vezes, muito bem, ao longo de uma semana, que dá para nós analisarmos melhor. Tentando fazer um aparato aqui, mas não está funcionando muito bem. Então, todos nós temos, ao longo de uma semana, nós conseguimos mensurar melhor. Às vezes, estamos bem no final de semana, no começo da semana, depois já tem uma queda de energia. Às vezes, do meio para frente, damos uma melhorada. Não que seja a regra, mas isso vai oscilando o nosso humor. É claro que nós gostaríamos de estar sempre bem, sempre serenos, tranquilos, confiantes, mas, por vezes, nós nos afligimos. E a importância, então, da oração também, do Evangelho no lar. E também há a questão do ambiente. O ambiente também nos afeta. Nós também estamos suscetíveis ao ambiente. Simonetti fala de uma pessoa que vai a um velório escandaloso, onde as pessoas estão chorando inconsolavelmente, alguns até gritando. E isso, inexoravelmente, isso aí vai fazer mal para nós. Para muitos, pelo menos, vai sair de lá, não vai sair muito bem. Vai sair e depois isso vai afetar o ambiente e também, às vezes, no momento do sono. No momento do sono, principalmente quando nós dormimos e nos esquecemos, às vezes, de orar, fazer uma meditaçãozinha, como foi o nosso dia. E aí, às vezes, não temos um sono muito agradável, acordamos o outro dia não muito bem. Mas, às vezes, nós oramos, fazemos as coisas mais adequadas ao longo do dia, temos uma noite de sono que nós acordamos muito leves, muito bem, nos encontramos com espíritos amigos, o nosso mentor espiritual, e aí nós acordamos leve. Então, a influência espiritual também sendo aí uma causa também. O segundo parágrafo, antes de entrar no segundo parágrafo, como eu falei aqui, sabeis porque uma vaga tristeza se vos apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade. O nosso espírito aspira, deseja a liberdade e a felicidade. Claro que deseja. Mas ligado ao corpo que nos serve de prisão, diz o François de Geneve, a comunicação é dele, eu me esqueci de falar, o espírito François de Geneve, o corpo nos serve de prisão. E nós cansamos, querendo nos libertar, querendo escapar desse corpo, porque não tem como. Nós não cumprimos ainda nós ainda não cumprimos
a nossa missão ou a nossa aprovação ainda, portanto, não é o momento, não conseguiremos nos libertar. E vendo, né, que esses esforços são inúteis, nós caímos no desânimo. Olha aí, nós queremos nos libertar, não conseguimos, desanimamos. E aí, o espírito faz o corpo sofrer, porque ele passa essa impressão para o corpo. E aí vem a languidez, o abatimento, uma espécie de apatia, que ele menciona aqui. Não sentimos, por vezes, essa languidez, esse abatimento? Há um tempo atrás eu estava sentindo muito, fui até o médico, fiz um monte de exame e fiquei bravo porque não deu nada lá no exame. Queria que tivesse dado. Falei, que isso? Não tem carência de vitamina nenhuma aí? Não tem nenhum problema? O que é essa falta de energia que eu estou tendo? Meu Deus! Está vendo? A gente faz errado, né? Fica querendo ter alguma coisa. Você queria ter? O médico falou, não, está tudo bem. Pois é. É um abatimento, né? Uma espécie de apatia. Se apoderam de nós, nos tornando infelizes. E o que nós temos que fazer? Combater. Acreditai no que vos digo e resistir. Vou frisar essa palavra aqui. Resistir com energia essas impressões que vos enfraquecem a vontade. A recomendação de um espírito superior. Recomendação dele, resistência, o bom combate, como diz Paulo. Veio, né? Não vou me entregar. Agora que eu vou me deitar mesmo e estou mal e fico alimentando isso. Não, eu tenho que combater, tenho que resistir, enfrentar, usar da oração, usar do centro espírita, ouvir o evangelho, tomar o passe, a água fluidificada, participar dos estudos, tudo isso nos ajuda. E enfraquece a nossa vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito. Quem que não quer melhorar? Isso é da nossa tendência humana de procurarmos nos melhorar. Isso é natural, faz parte da lei natural, da lei divina, do progresso, de procurar melhorar. Mas não a busqueis nesse mundo. O nosso mundo ainda é um mundo inferior. Também nós temos que encarar a realidade. Não dá para ser feliz. Jesus disse, né? O meu reino não é desse mundo de corrupção, de mentiras, de falsidades ainda, de traições, de tantas coisas, de tantos equívocos ainda que se cometem aqui nesse mundo, ainda não. Então, dá para se ter uma felicidade relativa, né? Agora que Deus envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, olha que maravilha, que bênção. A doutrina espírita veio nos trazer um monte de revelações que nós não tínhamos sobre o que nós alcançaremos, sobre a alegria que nos está reservada para depois, porque ainda não temos condições. É merecimento, depende do nosso trabalho. Né? Quantas comunicações de espíritos nobres aí nos falando, como a própria Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, trazendo-nos um prospecto aí de esperança, de melhora constante. Esperai pacientemente, meus irmãos, meus amigos, o anjo da libertação. O anjo da libertação nós podemos entender como a própria morte, o desencarne. É uma maneira diferente de encarar a morte, né? Uma maneira bem diferente, até um pouco lírica. Mas também podemos entender aí como os espíritos que vêm nos ajudar no desligamento. Esses espíritos técnicos que André Luiz nos revela, né, porque eles nos auxiliam no momento do desligamento, que, aliás, Divaldo relata que é feito dos pés para a cabeça, né? O último a ser desligado é esse cordão do coronário. Muito bem, então, pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na Terra uma missão. Missão? Mas que missão que eu tenho? Uma missão não é só uma missão grandiosa, né, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa, dentre tantos outros, do Gandhi. Não é missão, às vezes, de ser pai, de ser mãe, de ser um educador, de ser um bom exemplo na família. É uma missão, dentre tantas outras, né, que eu poderia elencar aqui. São missões. Nós temos que cumprir essa missão.
É o dever que nós temos que cumprir. Se falharmos, depois teremos que voltar e retomá-las. E é isso que François de Geneve nos traz aqui. E se no curso dessa prova, no cumprimento da vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações, essa tristeza, esses pesares que nos afetam, sede fortes e corajosos para os suportar. Então, não é para a gente se entregar, não. Para enfrentarmos. Essa é a recomendação. Ser fortes e corajosos. Ah, mas falar é fácil. Bom, tudo tem que ter um começo, né? Tudo que tem que ter ação, tem que ter vontade. Foi falado aqui da vontade. E isso é algo que nós temos que vencer em nós. Uns têm mais desenvolvido, têm mais fibra, conseguem perseverar mais, mas tudo também é um treinamento, uma prática. Esses grandes espíritos que nós admiramos também já estiveram em quedas lá no passado. Quantas vezes? Todos já estiveram. E todos somos capazes de superar, de levantar e seguir, né? Dar mais um passo. Tem dias que realmente vai ser muito mais difícil. Tem dias que nós enfrentaremos lutas, né? Serão momentos de dor, de luto, e aí vai requerer a nossa força. Às vezes pedir ajuda também, porque aquele que não pede ajuda, né, já é uma falta de humildade também. Nós precisamos pedir ajuda. E o Simonetti fala que ninguém cai na fossa. Verdade, né? A gente entra nela. A gente não cai no buraco, a gente entra nele. Falando aí metaforicamente. Nós entramos nele. É como se, falando do desânimo também, como se nós adentrássemos aí um lago de água suja. A gente entra no lago, fica esperando ele sair da gente, né? Ele não vai sair. Sou eu que tenho que sair dele. Eu que preciso sair do buraco. E às vezes eu tenho que estender a mão. Às vezes eu tenho que pegar uma corda que alguém atira. Mas tem que partir da minha vontade. Caso contrário, eu vou ficar lá, nesse buraco, constantemente. Então, precisa existir a minha vontade, a minha parte. Então, nós podemos concluir aí, junto com o Simonetti aqui, né, a ciclotimia de nossa personalidade ocorre em função de pressões ambientes, influências espirituais e do peso do passado, diz Simonetti aqui também, né? Essa nostalgia que nós sentimos muitas vezes, e saudades do além, saudades do momento que nós estivemos no além, das pessoas com quem nós estávamos lá, que é a nossa vida verdadeira. E saudade dos entes queridos também, que já partiram, que já se encontram no mundo espiritual. E como superar essas variações de humor, né? Mantendo a serenidade, a paz, procurando, pelo menos, se esforçando para manter em todas as situações. É a recomendação dele, do Simonetti. Evidente que não o faremos da noite para o dia. Claro que tudo é um processo. Nós conseguiremos ao longo do tempo. Mesmo porque envolve uma profunda mudança na nossa maneira de pensar e agir. Primeiro, nós vamos ter que mudar interiormente como nós pensamos, como nós agimos. E não é fácil, né? O que pede aí o concurso do tempo. E falando de pensamento, ele traz aqui a citação de Paulo numa epístola aos Filipenses 4:8. Que o Adão Nonato já desencarnou, né, um espírita aqui, grande trabalhador da doutrina espírita, ele dizia o estudo de Paulo, e eu não entendia o trocadilho, né? Eu achava que era o estudo da obra de Paulo. Não, é o estudo de Paulo, porque ele fala o pronome tudo aqui várias vezes, né? Falando aqui do pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seguir essa recomendação aqui, em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se conseguirmos seguir essa recomendação de Paulo, né, nós já vamos nos garantir aí uma grande precaução aí contra muitos momentos de melancolia, porque começam como? No pensamento. Tem início no pensamento. Nós começamos a pensar, mesmo a nostalgia, tudo que nós ficamos ali rodando no nosso pensamento. Assim que nós atraímos os espíritos, né, os irmãozinhos, né, que vêm nos atormentar, muitos deles vêm nos cobrar o que nós fizemos para eles no passado, né? Então, vamos nos policiar com relação ao pensamento. Então, recomendo aqui o Simonetti no finalzinho aqui do livro, né? Mexa-se, desenvolva atividades, ninguém cai na fossa. Geralmente, entramos nela quando renunciamos a uma vida ativa e empreendedora. Olha a importância de desenvolver a ação, do dinamismo, né? Atividade física, né? Oxigenar aí a mente, suar um pouquinho, transpirar é muito bom, é importante, né? Faz bem. Com esse calor a gente já transpira. Se movimentar mais um pouco, então, é muito bom. Policia sua casa mental. Estamos policiando a nossa casa mental, né? Nós citamos aqui o exemplo de Jesus, que recomendou aos apóstolos orar com ele 1 minuto apenas, e eles adormeceram. Então, nós às vezes deixamos para fazer as nossas orações, até hoje eu vou me confessando aqui também, né? Às vezes um pouco tarde da noite, né? A gente tem que estipular um horário. Aí, a hora que a gente está morrendo de sono, a gente deixa a oração por último. Aí dorme na metade da oração, né? Então, tem que fazer um pouco antes. Policia a sua casa mental. Estados depressivos, que é a melancolia, diferente da depressão, que é um transtorno depressivo. Estado depressivo natural e passageiro. Começam com insinuantes ideias infelizes. Nada começa enorme, grande. Começa, às vezes, com um grãozinho, né? E vai ganhando forma, vai ganhando forma. Quando a gente vê, está uma montanha. Ainda que não se sinta disposto, cultive a convivência com familiares, amigos, colegas de profissão, porque o isolamento contraria a nossa natureza, né, gregária. O ser humano é para ficar unidos, não ficar se isolando. Nós precisamos nos unir. E ter momentos também de lazer. Isso é importante também para nós combatermos aí a melancolia. Encerrando aqui, então, o François de Geneve nos diz, né, o Espírito, enfrentai esses estados decisivamente. Não tem outro recurso. Enfrentai. Temos que enfrentar. Pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços. Quando nós partirmos daqui, eles nos receberão. O que nós não podemos é querer adiantar essa partida, forçar, né? Para vos conduzir a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então, vamos combater a melancolia quando surgir esse momento. Boas leituras. Temos muitos livros aqui na nossa casa, Clube do Livro, as orações, tudo. Todos os recursos, né? Lancemos mãos de todos os recursos, para não cairmos nessa tristeza, nessa melancolia. E orar, né? Que é a recomendação de Jesus. Então, que Ele nos continue nos abençoando a todos. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, preparar para as vibrações, levar nosso pensamento alto ao Mestre Jesus, a Jerônimo Mendonça, toda a sua equipe,
Vamos imaginar uma luz sobre nós. E vamos junto, meus irmãos. Vamos levar essa luz aos doentes, aos enfermos. Quantos estão aí sofrendo de dores, depressivos? Que essa nossa luz possa chegar até eles, possa aquecer, possa iluminar, que eles possam sentir uma força, uma energia especial, que eles possam levar o pensamento ao alto e saber que o Mestre Jesus está com eles, não estão a sós. Basta ter fé, acreditar que tudo passa, que eles irão melhorar para cumprir a sua missão. Vamos também levar essa luz aos médicos, que cuidam com tanto carinho dos enfermos, depressivos, né? Todos que trabalham na área medicina, que tenha seus auxiliares, que tenha uma luz sobre ele especial, para que ele possa ter uma palavra com os seus pacientes, que eles possam envolver as pessoas que estão depressivas, que possa sentir mais forte, ter fé em Deus, que possa confiar naquele que o Mestre Jesus colocou diante deles, os médicos, para auxiliar quem está passando por dificuldades. Vamos também levar essa luz para os professores, todos da educação, que os professores possam ser envolvidos com essa luz maravilhosa, que eles possam ter uma palavra especial com os alunos, aquela palavra doce, meiga, que as palavras possam tocar fundo nos alunos, que eles possam ser compreensíveis, saber que estão ali, não pode perder a oportunidade de aprender, para que a sua caminhada possa ser mais leve, mais suave. Vamos também, nesse momento, levar essa luz para os trabalhadores do Lar Espírita Amor e Luz, que todos possam ser envolvidos em paz, com serenidade, saber que essa é uma missão que o Mestre Jesus passou para cada um de nós, trabalhar, auxiliar, levar um pouquinho daquilo que o Mestre Jesus ensinou, auxiliar, trabalhar para que a caminhada possa ser mais suave, mais leve. Vamos levar essa luz na caixinha de prece, que todos os nomes da caixinha de prece possam receber esse auxílio, possa ser iluminado tanto no plano espiritual como aqui encarnado, que possa sentir mais forte, fortalecido, confiante em Deus, saber que não estão sós, que há um poder maior, que há o Mestre Jesus sobre todos nós, sobre todos, para que possa caminhar em paz. Vamos com essa luz sobre nós, que essa luz possa nos acompanhar, tudo aquilo que formos fazer na nossa caminhada, no nosso trabalho. Haja sempre uma força especial. Sabemos que não estamos sós, que possamos ter sempre uma palavra de conforto, de carinho, de compreensão, que possamos estar sempre envolvidos para cumprir a nossa missão, caminhar em paz. Que o Mestre Jesus possa estar sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos iluminando, que possamos ter sempre compreensão, que possamos olhar para o nosso irmão com carinho. Sabemos que muitos passam por momentos depressivos, muito quieto, não querendo conversar, que possamos olhar para eles com carinho, que possamos sim conversar, levar palavras doces, meiga, não cobrança, nada de cobrança, sempre compreensão, que possamos ser essa luz em tudo aquilo que formos fazer para os nossos irmãos, na nossa caminhada, no nosso trabalho. Que o Mestre Jesus possa estar sempre conosco. Vamos preparar para entrar na sala do passe, que imaginemos no momento
ao sentar na cadeira, o Mestre Jesus diante de nós, com a mão estendida sobre nós, nos fortalecendo, trazendo aquilo que nós mais precisamos, compreensão, que sejamos fortes, que possamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Que o Mestre Jesus nos abençoe. E assim seja. Graças a Deus.